Estamos aqui mais uma vez com o programa IGSO do Instituto Gomes Soares de Oliveira. Eu, Francis Oliveira, vamos aqui falar sobre previdência, saúde, assistência social, educação, esporte e cultura. E hoje, a Patrícia, sei que ela está nervosa para apresentar a nossa convidada, tenho certeza disso. É verdade, Patrícia, tá ou não tá? Fala a verdade. Estava muito ansiosa para o dia de hoje, hein? Que a convidada de hoje, Estou muito feliz, na realidade, né? Me sinto muito honrada em tê-la aqui hoje no programa. E tenho certeza que vocês vão gostar. Vão ter hoje uma aula aí. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a evolução dos direitos das mulheres, né? A evolução da identidade social das mulheres. Olha, então, se vamos falar sobre mulheres, vai ser um programa memorável, naturalmente, e também sem tempo para terminar, hein? Porque temos vários assuntos. E hoje você tem que se policiar, hein? Porque é sobre as mulheres e temos duas mulheres aqui. Não, mas eu sempre tento, né? Sempre tento. Mesmo porque a minha filha, a Elô, ela é uma polícia. Ela sempre está ali me cobrando. Então eu sempre tento, né, me policiar ao máximo. Ela cobra, ela responde, ela coloca na parede mesmo. Vai dar um jeito na sua vida, Heloísa. Mas antes de apresentar, né? Antes de apresentar a nossa convidada, vamos aqui com um giro de notícias, falar sobre um pouquinho sobre previdência. A prova de vida, Patrícia. O INSS diz que fará a prova de vida do segurado de maneira proativa em 2023. Este ano não haverá bloqueio de pagamento de quem não fazer prova de vida. Esse é um assunto que vários segurados têm essa dúvida, né? Os aposentados têm essa dúvida. Tem obrigatório fazer a prova de vida ou não é obrigatório? Na realidade, agora acho que a dúvida ela incide mais em relação, será que vai continuar do jeito que está, né, no período pós-pandemia ou não? Porque desde a pandemia não tem mais a necessidade do segurado, né, ou do aposentado ali ir até a agência bancária para fazer a prova de vida. Então, com a pandemia, houve como que eu posso dizer, facilitou muito, né, a vida do segurado, porque agora existem outros canais, outros meios para fazer a prova de vida. Que são meios inteligentes até também, né? Muito inteligente, até porque a gente está nessa questão da tecnologia, avançamos bastante. E a tendência, né, o que se fala hoje é que em 2023 haverá um maior cruzamento de dados, justamente para quê? Para que esse segurado ele não seja obrigado a ter que ir até a agência da instituição bancária, né, onde ele recebe o benefício, para poder dizer que está vivo. Então, e esses cruzamentos, é sempre importante falar que esses cruzamentos, como se dará, né? Tem muitos idosos tomando a vacina, então você tomou a vacina, a tendência, né, o governo quer fazer isso, que o INSS faça esse cruzamento do SUS, né, com o próprio INSS. Então, isso vai ajudar bastante. Vai ser uma forma automática. Você que na hora nós estamos prestes aí às eleições, você votando também vai ser um meio de confirmação que a pessoa está viva, né? Sim. Já tivemos alguns casos que a pessoa estava viva, mas o INSS dizia que estava morto, né? Teve que fazer essa comprovação. Então, esses são os meios para fazer a comprovação. Mais um giro de notícia, pessoas de baixa renda também podem contribuir com o INSS. Facultativo de baixa renda, que é uma forma da contribuição do INSS com valor reduzido 5% do salário mínimo. Essa modalidade é exclusiva para pessoas de famílias de baixa renda e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência. Tá vendo? Falar de mulher... Não, trabalhar em casa... calma, eu já vou falar. Mas não é só para mulher, né? Eu já vou falar. O homem também pode. Eu que ele sempre tem essa veiazinha dele que ele gosta de dar essa cutucada, não sabe? Não. Mesmo porque... trabalho doméstico, porque ele é uma pessoa que ele não sabe nem lavar um copo. Patrícia, mesmo porque quem cozinha em casa sou eu. Então, é o mínimo, né? Então eu sei fazer as coisas assim domésticas. A gente luta assim, para isso, para ter direitos iguais. Eu não trabalho. Concordo plenamente com os direitos. O mínimo que você tem que fazer é a comida dentro de casa. Eu concordo plenamente com os direitos e os deveres iguais. Isso. Concordo plenamente com isso. Só precisa agora aprender a lavar, passar, cozinhar já sabe, né? Mas Patrícia, para lavar e passar poderia também, qual foi né? a última vez que eu lavei, que eu passei a minha calça? Não lembro. Não me lembro. Ele foi passar uma vez a calça dele. Foi passar a calça. Tava muito quente. Conversando, né?
passando e conversando, e à época ele tinha até dado uma engordadinha, né? E eram tempos de vacas magras, foi bem no nosso início. E aí ele começou a gente conversando, ele passando a roupa, daqui a pouco quando ele vai ver, tá o ferro todo sujo, né? Um rombo danado assim na calça. E ele olhou pra minha cara e, nossa, e agora? Não tenho mais calça limpa, não tenho mais calça para vestir. Mas voltando ao assunto, Patrícia, porque né, as pessoas querem saber se podem ou não realizar a contribuição com 5% do salário mínimo. Pode, e entendo que muitas mulheres e homens também que estão desempregados, estão trabalhando em casa, né, são novos tempos, devem fazer a contribuição até mesmo para ter seus direitos garantidos junto ao INSS. Junto ao INSS. E uma questão que é muito importante também relacionada a esses 5%, o que acontece? Não adianta comprar ali o carnezinho, preencher e pagar em cima de 5% do salário mínimo, ou puxar uma guia na internet, baixar a guia, na realidade, do INSS na internet, para poder fazer esse pagamento. Antes de iniciar o pagamento, é de extrema necessidade, assim, é imperioso mesmo, que a pessoa faça o quê? Que ela esteja com o cadastro único atualizado. Se o cadastro único não estiver atualizado, essas contribuições elas não vão valer. Então, não adianta... Ela tem que procurar o CRAS, né, da sua cidade. O CRAS ou a Casa Cai, né? Realizar o cadastro, não tem, realiza, se tem... Atualiza. Mantém atualizado, ele tem que estar atualizado pelo menos, tem que ser atualizado pelo menos de 2 em 2 anos, para que a pessoa não tenha surpresa, porque muitas vezes ela paga ali vai contribuindo, uns 5%, aí chega no momento de aposentar. O INSS não reconhece aquelas contribuições como válidas para fins de aposentadoria. Ficou doente, precisa receber um benefício por incapacidade. O INSS não vai reconhecer, vai falar que a pessoa não tem qualidade de segurado. Por quê? Porque pagou, ainda que tenha pagado o valor certinho, sim, na data correta, mas não teve aquele cuidado, né, ou até mesmo por desconhecimento, não fez a atualização do cadastro único. Então, todas essas contribuições, elas são inválidas. E às vezes você que está nos assistindo ou nos ouvindo, fala assim, isso não acontece. Isso acontece de monte. Muitas pessoas... porque assim... É o natural, né? A pessoa vai até uma agência do INSS, agora já podem voltar, né, a comparecer às agências do INSS, fala assim, eu quero contribuir, eu escutei que eu posso como do lar, posso ir lá e realizar a contribuição 5%. O servidor vai lá e entrega a guia, e fala, a partir desse mês você coloca o mesmo valor, o mesmo código, vai pagando mensalmente. Só que daí esquecem de comentar sobre isso, que tem que ir lá realizar o cadastro de baixa renda e a pessoa paga. Eu já vi várias pessoas que com 1, 2, 3, 4, 5 anos pagando em cima do INSS, em cima dos 5%, e chega no INSS e acaba não tendo direito. Tem solução? Tem sim. Nós teremos aí um programa específico para falar sobre... contribuinte de baixa renda, né? Contribuinte de baixa renda, de 5%. Nós vamos explicar detalhadamente vários exemplos, como realizar, como corrigir, quando é possível corrigir, mesmo porque atualmente, com a reforma da Previdência, acabaram as aposentadorias por tempo de contribuição. Claro que sempre existem as exceções, mas em regra não tem. Então, antes ficava aquele limitador, não faça o pagamento de 5%, porque você vai acabar perdendo o direito da aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse momento não precisa mais. Tá? Então vamos lá. Mais um giro de notícia. Intérprete e tradutores de Libra. Isso é um grande avanço, viu? Isso é um grande avanço. Os intérpretes e tradutores de Libras podem acompanhar, não só podem, devem acompanhar as pessoas com deficiência nas unidades do INSS. Você não tem certeza disso, Patrícia? Isso daí é sensacional, né? Isso daí é realmente você trabalhar com a inclusão social. De forma tardia, mas graças a Deus as pessoas agora elas vão poder ter esse acompanhamento, vão poder ter os seus direitos assegurados, e isso é fundamental, é de extrema importância. Agora, essa questão do intérprete, que ele vai ter um funcionário nas agências específico, né, um servidor específico, na realidade, para atender essas pessoas, ou, de repente, essa pessoa que tem essa necessidade, ela vai ter que levar um acompanhante para isso. Ela deverá levar um acompanhante
para ter essa comunicação. É natural, eu entendo natural, que em breve nas unidades Deveria ter, né? deverá já. ter funcionários capacitados para É o tal. mínimo, né? Até porque, assim, muitas pessoas que vão até a agência do INSS, quando a gente pensa ali em segurados, a gente pensa, tem um grande número de pessoas vulneráveis, né? Então, assim, pensar que aquela pessoa vai ter, conhecer alguém que esteja disponível e capacitado, né, para poder acompanhá-la até a agência. Sim. Ruim. A gente tem falado isso com muita frequência, né, Patrícia, que a sociedade no geral está tendo uma evolução, está no momento evolutivo de aprender a lidar com as pessoas com deficiência, independente das suas deficiências, né? Temos várias aqui. Mas é uma evolução, não só para a família, mas para a sociedade no geral. E isso é importante. Então, assim, não só a sociedade, mas as suas ferramentas, né? Então, o Instituto, que não só a gente colocar aí avançar instituto, hospitais. Então, assim, as ferramentas de governo, elas terão que se adaptar, mas isso a gente sabe que não é da noite para o dia, mas eu tenho visto, sim, várias evoluções, essa não é a única, da gente lidar melhor, ensinar e aprender com as pessoas com deficiência em todas as áreas. Então, essa notícia, então você que nos assiste e que conhece alguém, então já pode falar, pode afirmar, ó, você pode acompanhar um deficiente, uma pessoa com deficiência nas unidades do INSS. Isso é um grande avanço e espero que nos próximos anos ainda tenham ainda mais avanços nesse sentido com as pessoas com deficiência, porque elas merecem muito. Merecem bastante, mas ainda faço aqui uma ressalva que acho que o mínimo que deveria ter dentro das agências também, já pegando esse gancho, era um servidor habilitado, né, para lidar com essas pessoas, para poder se comunicar ali. Eu concordo. Mas ultimamente a gente não tem servidor mal para atender. Era isso que eu ia falar. Os próprios servidores, geral, né? A gente fala isso constantemente até nas mídias, né? E até na TV aberta, onde a gente faz parte, que existe vários benefícios represados. Por quê? Por falta de mão de obra. Então, falta de infraestrutura no contexto geral, né? Então, falta de mão de obra, falta de maquinário, falta de tudo ali. Desejamos, né, que, dependente do próximo governo, direita, esquerda, centro, olhe com mais atenção à previdência social do nosso país. Agora, para a gente também não estender muito, né? E a nossa convidada acabar indo embora, já cansada. Bom, o currículo é extenso, mas é bem extenso o currículo. É importante frisar para vocês entenderem, como nós dissemos desde o primeiro, que a nossa ideia aqui é realmente trazer pessoas capacitadas, gabaritadas e que vão aqui nos dar aula no assunto. Então, a nossa convidada possui graduação na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo, graduação em Direito na Universidade Católica de Santos, mestrado em Direito na Universidade de São Paulo, doutorado em Direito na Universidade de São Paulo, doutorado em Direito reconhecido pela Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal. Viu no só? Exterior, nossa convidada agora é no exterior, chique, olha lá. Conferir os direitos inerentes ao grau acadêmico português de doutor, registrado recentemente. Atualmente é professora titular da Universidade de Santa Cecília, Unisanta, na graduação da Faculdade de Direito e no mestrado de Direito de Saúde, atua como advogada, atualmente como membro do escritório Renata Salgado Leme, Advogados Associados, nas áreas civil, família e sucessões, tributário, trabalhista, previdência social e assistente de trabalho, no âmbito consultivo e contencioso, membro do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, membro da Comissão de Direito e Saúde da UB Santos. Como docente, possui experiência nas áreas de Sociologia Geral
e Jurídica, Metodologia Científica, Direito Romano, História do Direito, Filosofia Jurídica, Ciência Política e Direitos Humanos e Fundamentais. Como pesquisadora, desenvolve estudos principalmente sobre os seguintes temas: direito, ética, democracia, cidadania, justiça, ensino jurídico, direitos humanos e grupo vulneráveis. Quem é a nossa convidada, Patrícia? A nossa convidada de hoje, você esqueceu gente, eu tô gaga aqui, ó, nervosismo já. Você esqueceu um dos principais, ela foi minha professora no mestrado. Por isso eu deixei para você vida. apresentar. Isso faz parte do currículo dela, tá lá, ó, professora da Patrícia. Eu levantei a bola para você, você complementa, corta. Gente, a nossa convidada, ela foi minha professora no mestrado, onde eu tive a oportunidade de conhecê-la. Hoje, eu tenho assim, a alegria também de poder falar que ela é minha amiga. Foi minha orientadora também na dissertação. Nossa senhora, puxou muito a minha orelha. Olha, foi um parto aquela dissertação, hein? A minha orientadora, a nossa convidada de hoje é a professora Renata Salgado Leme. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz em tê-la aqui conosco. E eu gostaria hoje que você aproveitasse um pouquinho também para poder se apresentar, apesar que o Francis já fez assim, né? Já apresentou todo o seu currículo ali. Mas você falasse um pouquinho, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito das mulheres, né? Essa evolução histórica dos direitos das mulheres, o posicionamento das mulheres hoje na sociedade, como que foi essa construção, como que é a sua visão em relação a isso. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque esse espaço é um espaço de informação à população, informação qualificada, que é o que a gente mais precisa na atualidade. A gente sabe que muito se veicula hoje, mas com baixa qualidade na informação, aquilo que a gente chama muitas vezes de fake news. Sim. E vocês têm um espaço de excelência, são profissionais de excelência e estão fazendo um trabalho belíssimo aqui para a comunidade. Então, é um prazer estar aqui. Eu fico muito lisonjeada pelo convite. Agradeço também por todo o zelo com a minha apresentação. E de fato, estou aqui à disposição para a gente bater papo, trocar ideias, né, e conversar sobre esse tema tão importante, né, que é falar sobre a mulher. Sim. Sim. Antes da gente entrar na mulher, vamos apresentar aqui as obras da doutora, que, como a doutora mesmo mencionou, acaba sendo uma trilogia, né? O primeiro como autora, Sociologia Aplicada ao Direito, que ó, fica aqui bacana, capinha. Já leu, Patrícia? Já. E aí vem a trilogia, né? Porque é a sociologia realmente aplicada no direito, ao próprio direito. Aqui, direito, saúde mental. E aí a doutora vai falar um pouquinho sobre ele. Só vou apresentar aqui para o pessoal. Depois a gente vai pegar um dia específico só para falar sobre o direito de saúde mental. De cada um, né? Aqui, direito de saúde da mulher, que a doutora foi organizadora. E autora também. E autora também. E esse aqui que... Esse fresquinho, hein? Esse daí é o mais novo, né? É fresquinho, mas também dá muitas fake news, né? Porque tem vários defensores aí que diz que preço não tem direito, que na realidade é um absurdo, né? Acho que tá lá, tá preso, tá pagando por algo, né? Mas muitas vezes a pessoa que tá lá presa, ela não é bandida, né? E às vezes a pessoa não entende isso, né? Então todos têm direito. E aqui vai falar um pouquinho mais, mas daria um bom debate aí com o pessoal conservador, né? O direitista, né? Olha lá, presos, direito de saúde da população carcerária. Bom, Patrícia, faça as honras. Então, vamos iniciar então aqui falando sobre a questão das mulheres, a evolução das mulheres.
vou chamar, né, de Renata mesmo. Renata, o que você entende assim que foi um grande ápice para o posicionamento das mulheres hoje, para as conquistas que elas têm hoje, todo o espaço, né, que nós conquistamos? Então, eu penso que essas conquistas, elas são conquistas que devem ser sempre vigiadas. Eu não penso que, falando-se, né, de superações, né, e conquistas de direitos, eu acho que a gente sempre pode perder essas conquistas e esses direitos. Então, é uma luta constante, a gente tem que estar sempre atento, né, a tudo que a gente avançou. Mas, lógico, se a gente fizer um balanço, né, e a gente voltar lá para a antiguidade, evidente que lá nas comunidades antigas, a mulher ocupava uma posição de inferioridade, né? A maior parte das sociedades da antiguidade são sociedades e comunidades patriarcais, né? Eram. Sim. E, portanto, o varão, o homem, ele era o chefe da família, o chefe religioso, o chefe político, e as mulheres, elas tinham, né, um papel de submissão, né? Exatamente, e inferior, né? Elas eram representadas, né? Elas não tinham vez e voz dentro daquela sociedade. Isso perdurou, né? Até a era medieval. A gente começa a ter um processo de emancipação da mulher já na modernidade, né? A gente já tem notícia de que na Revolução Francesa já existem mulheres que tiveram um papel extremamente, né, importante, a despeito delas nem serem mencionadas pelos livros de história. Uhum. Porque também a gente tem que perceber que a própria história da humanidade, ela sempre foi contada... Você fala isso agora. Por pelos um homem, pelos né? homens, né? Enfim. Mas, pouco a pouco, né, nós fomos conquistando, né, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos, sociais, culturais. Mas há ainda um grande descompasso entre o que a gente conquistou do ponto de vista formal, né, ou seja, a legislação, Sim. e o que de fato acontece no seio da sociedade. Sim. Porque a sociedade, muitas vezes, desconhece esses próprios direitos conquistados Sim. pelas mulheres. Eu digo não só as mulheres, mas a sociedade em geral. No geral. E se não conhece, não respeita esses direitos. E também há ainda um grande conservadorismo dentro da sociedade, aí eu vou falar, né, particularmente a sociedade brasileira, onde há ainda uma cultura machista arraigada na sociedade. Uhum. E, muitas vezes, a mulher sofre uma discriminação velada. Sim. Né? E agora, recentemente, nem tão velada, né? Porque a gente está até, infelizmente, observando que muitas mulheres que ocupam alguns postos de visibilidade sendo atacadas, né, de maneira assim extremamente injusta e violenta. Bem agressivas mesmo, bem desproporcional. E isso é muito triste. E isso representa um retrocesso, né, nesse caminhar no sentido de equalizar a sociedade. Até pegando esse gancho, né, nós estamos no meio, no mês de eleições, as candidatas vêm falando isso com frequência, de como elas estão sendo violentadas, né? Ou de forma agressiva, né? Verbal, né? E isso acaba sendo um reflexo de toda essa história, né? O histórico disso, né? O conservador, né? Muitos homens, né?
não querem acreditar, não querem entender que a mulher tem sim o seu direito e ela pode sim governar uma cidade, um estado ou até mesmo um país. E por que não? Eu sempre falo, né? Depende da pessoa, independente do sexo, do gênero, né, da raça, depende da capacidade da pessoa. E a gente tem visto isso muito nas redes sociais, com jornalistas, mulheres sofrendo aí violência justamente nesse caminho, acho que da não aceitação, né? Exatamente, porque assim, é muito difícil a gente desconstruir uma identidade e reconstruir essa identidade. Porque, às vezes, eu falando de antiguidade, né, vocês podem me perguntar, bom, mas antiguidade, tantos séculos atrás, mas se a gente observar essa condição de inferioridade da mulher no Brasil, ela permaneceu até pouco tempo. Sim. Até antes da Constituição de 88, o poder era pátrio poder, o poder familiar. Né? Não era poder familiar, era pátrio poder. Então, quem decidia as questões da família era o pai. A mãe era coadjuvante. O pai ou o marido, né? O pai, o marido, enfim. E, então, só em 1988, com o novo texto constitucional, que eu passo a ter o poder familiar. Então, no imaginário da sociedade, né, e das próprias famílias, o peso da figura do pai é muito forte ainda. Sim. Então, reconstruir essa identidade da mulher numa posição de igualdade em relação ao homem não é uma tarefa fácil, é muito árduo. Sim, até porque no início quando a mulher realmente ela foi inserida dentro do mercado de trabalho, houve um aumento assim expressivo, foi após as guerras, né, as duas grandes guerras mundiais, né? Primeiro porque os pais ou os maridos, né, eles iam para combate, muitos não voltavam e outros as mulheres tinham que fazer alguma coisa mesmo para suprir ali a ausência do pai ou do marido. E elas começaram a ser inseridas de uma forma assim mais, como que eu posso dizer assim, mais frequente ali dentro do mercado de trabalho. E o que acontece? Isso foi perdurando, só que elas não tinham nenhum tipo de garantia. Não que naquela época existissem grandes direitos, né, relacionados à proteção do trabalho, só que para as mulheres eram muito menos. Então, o que elas faziam? Elas se submetiam a trabalhar exercendo ofícios que os homens também faziam à época, e com salários inferiores, sem direitos, na realidade. Elas tinham o direito de trabalhar, ganhar menos, e o mínimo de privilégios que existia à época, as mulheres não tinham esse direito também, né? E hoje em dia, a gente vê depois assim, depois da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, a gente vê ali a liberdade que a mulher tem, de fato, ali para poder trabalhar. Ela está inserida ali, ela vai poder trabalhar. Porém, até hoje, mesmo com ela estando ali dentro da CLT, tendo ali os direitos delas assegurados, né, tipo licença maternidade, a gente vê a dificuldade que é para ela ser tratada de forma igual. Porque muitas exercem, por exemplo, os mesmos trabalhos, ela ocupa o mesmo cargo, exerce com a mesma técnica, com a mesma competência. E às vezes até melhor. Que um homem, às vezes até melhor, só que ainda tem a diferença salarial. Fora que, às vezes, tem algumas reuniões, algumas situações dentro da própria empresa, que, às vezes, sei lá, a mulher apresenta um projeto muito bacana, mas ele é vetado justamente por ser mulher. Aí, não, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, que é onde a gente entra na questão não só ali da equiparação salarial, mas também como do assédio moral dentro do próprio ambiente de trabalho, né? E nós já estamos no século XXI, e é triste, né? A gente vê que uma situação dessa perdura até os dias de hoje, né? E tem a questão também que nós somos hoje, mais da metade da população do Brasil constituída por mulheres. Então, assim, tem todo esse endurecimento para a mulher ter um cargo de representatividade.
Isso é uma das questões também. Como a doutora mesmo disse, né? Em 88 teve ali o início no direito, né? E aí você refere a CLT. Mas, como você mesmo disse, até hoje existem estudos, né? Que a mulher recebe menos que o homem e ainda, se for uma mulher negra, ainda recebe menos ainda. Então, como a doutora disse, é uma construção, né? Desconstruir, porque assim, eu praticamente não entendo que é uma desconstrução. Eu acredito que é uma construção de algo que realmente deveria já ter, né? Porque quando a gente fala desconstrução, as pessoas falam, mas vai desconstruir o quê? Não, está construindo uma identidade, um direito, né? Está ali algo que já deveria ter tido desde o começo. Só que por vários motivos, né, não teve. Então, hoje, ter isso é fundamental. A gente começou falando sobre as pessoas com deficiência, né, que a gente está aprendendo isso e vejo que a questão da mulher, muitas vezes ela tem que peitar mesmo, bater o pé e falar assim, ó, é meu direito, eu quero isso e é dessa forma e pronto, né? Quando eu digo que é uma desconstrução de uma condição de inferioridade, né, para a construção de uma nova identidade em pé de igualdade. Eu relembraria até um outro momento da história, que a mulher se inseriu no mercado de trabalho, que foi na Revolução Industrial. Só que ela se inseriu no mercado de trabalho, as mulheres e as crianças também, mas para serem mais exploradas ainda, né? Sim. Então, toda vez, né, que a mulher foi permitido, né, se inserir no mercado de trabalho, foi para assim ocupar alguma lacuna, né, naquele momento, mas no caso da Revolução Industrial era justamente para ser mão de obra, né, naquele novo modo de produção, mas sempre também numa situação de desvantagem em relação aos homens. E, de fato, a despeito de toda essa legislação que a gente já construiu e que é importantíssimo, a gente não está negando a importância, né, das consolidações, dos estatutos de direito, né? Sem isso, evidentemente, né, a gente não avança, mas isso é insuficiente. A gente precisa ter política pública que possa promover e dar efetividade a essa legislação. E aí é preciso que o cumprimento dessas leis seja fiscalizado. Porque é o que eu falo para os meus alunos, né? Não adianta ter lei. Se ela não for cumprida, é como se ela não existisse. Exato. E esse é o mal do Brasil, né? Se a gente for pensar em todas as áreas, né? Porque o Brasil, na verdade, a gente poderia até dizer que é um país que tem até uma hipertrofia legislativa, né? É tanta lei. Tem lei para tudo, né? E até muitas delas são leis até excelentes, né? Outras nem tanto, né? Mas a gente tem algumas legislações que são até modelo. Mas mesmo assim, o cumprimento dessas leis, ele é muito fraco, né? A gente é um país que não vive uma cidadania plena, né? Porque esses direitos, como eles não são efetivados, eu ainda tenho uma sociedade de privilégios e não uma sociedade cidadã, que é o que fala a nossa Constituição, tá lá, né? A Constituição Cidadã. O que é isso? É uma Constituição e uma sociedade onde esses direitos vão existir efetivamente. Isso nós não temos. Esse é o nosso grande desafio. Eu diria que é o grande desafio de quem está se lançando aí na política, né, para assumir uma série de cargos, seja, né, no legislativo ou no executivo, é transformar a sociedade brasileira numa sociedade cidadã. E isso que a doutora está falando, assim, a doutora está falando e aqui eu estou aqui pensando e tenho certeza que é de suma importância esse desafio de ter uma política
pública, né? Da construção da mulher, da presença da mulher. E assim, nós estamos, volto a falar, né? Nós estamos no mês político, de eleições, e assim, a importância da mulher, isso é fato, mas até nas eleições, a importância dela é velada, né? Mas, ao mesmo tempo, os candidatos colocam a importância no sentido que da primeira-dama. Hoje nós temos a presidente, né? Está polarizado, né, entre dois candidatos, e os dois candidatos têm tentado, de todas as maneiras, colocar quem? A primeira-dama. Sim. Por quê? Como a Patrícia disse, hoje, mais do que a metade são mulheres. No estado de São Paulo, que nós estamos, a vice-mulher também tem. Por quê? Porque eles têm a certeza da importância da mulher, mas na hora da prática, na hora que tem que colocar, né? Então, esse é o desafio e uma sugestão para quem nos assiste, né? De tanto... Para não utilizar também a mulher só como trampolim político. Não, né? muito Porque pelo contrário. Não, então, mas assim, nessas questões, realmente... vou colocar a minha mulher ali do lado, vem aqui, vão tirar foto, faz uma coisa, participa de um evento do outro, mas e depois, como é que fica? Mas até elas mesmas, né, Patrícia? Acho que até as primeiras damas, as esposas e as vices, e aí o legislativo, o executivo, elas também têm que bater o pé e falar assim, não, eu quero ter uma política pública para a mulher, sim. E tem que fazer, então, e tem que buscar mas meios, justamente nisso a gente não vê muito destaque, por exemplo, das mulheres. Vou colocar agora, a gente está agora nesse governo, por exemplo, qual o destaque que a primeira-dama tem durante esse governo todo? Durante esses 4 anos, quase 4 anos aí de governo. Agora que ela voltou a aparecer de uma forma mais ali incisiva, por conta mesmo dos eventos que estão tendo, ela está aparecendo, né? O ano de campanha, enfim, mas isso não pode ser, como eu disse, um trampolim político. Sim. Acho que a importância, a atuação das mulheres, ela tem que ser constante, tem que ser algo natural, isso faz parte da sociedade, faz parte da cidadania, a gente não pode ser usado como meros fantoches, digamos assim, não. né? Então, tem que tomar muito cuidado também em relação a isso. E em relação às políticas públicas, que você mencionou, né, tem que ter políticas públicas realmente que seja eficaz. Né? Tem que ter investimento também nessa questão da fiscalização, porque senão acontece como gente na faculdade, né, de Direito, a gente sai ali da faculdade com aquele monte de informação, né, um monte de conhecimento, aí chega no fórum, né, todo, né, recém-formado, já passei por isso. Não, mas está dizendo aqui assim, né, o prazo são 48 horas, né, para ter um despacho ali. Só que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Ou seja, não adianta nós termos as leis se elas não forem cumpridas. Não adianta termos as leis, serem criadas políticas públicas, se fica guardado. Se isso não é promovido, as pessoas precisam saber quais são as leis que existem, quais são os seus direitos na realidade, quais são as políticas públicas que tem para amparar, para assegurar que aquele direito efetivamente ele seja concretizado. E esse, de fato, eu concordo que é um dos grandes desafios que nós temos hoje, não só relacionado ao direito das mulheres, mas acho que num contexto todo, né, da sociedade aqui no Brasil, nós temos essa dificuldade. Eu, particularmente, eu acho que a mulher tem que ser autora da sua história. Perfeito. Ela tem que ser protagonista. Eu nem gosto desse cargo de primeira-dama. Eu acho isso extremamente ultrapassado. Eu acho que a mulher, ela deve se inserir na política, ocupar os espaços públicos, seja na academia, seja na política, seja na universidade, seja nas empresas, mas quando ela tem condição de contribuir efetivamente, se ela tem história, se ela tem mérito. E se ela produziu ao longo da sua vida, né, algo
algo, se ela estudou, se ela se preparou, e ela deve fazer isso, eu incentivo todas as mulheres a se emanciparem efetivamente, né? Agora, ocupar uma função para ser sombra de alguém ou para tampar algum buraco, né? Eu acho extremamente... Um mero protocolo, né? E assim, isso é um desprestígio. A mulher que se presta a ocupar esse papel. Eu acho que a gente... Sem ter autonomia, né? Exatamente. Então, eu acho que as mulheres precisam, sim, ocupar espaços, precisam sair da vida privada, precisam perder também a vergonha de falar que são feministas. Por quê? Ser feminista é ir em busca dos seus direitos de igualdade. Por que você tem que negar que você atua no sentido de emancipação das mulheres? Eu acho que isso é uma situação de prestígio. A gente tem que ter orgulho de fazer isso. E ocupar o espaço público não é litigar com os homens. Não é. É compartilhar a vida pública com os homens. E a vida privada também tem que ser compartilhada com os homens. Nós não somos amigos, inimigos, né? Nós temos que estabelecer uma nova base de convivência, uma convivência equilibrada, saudável, harmoniosa, né? E por isso que nesse processo muitos homens estão engajados também nesse processo, né? Sim. De contribuir para a emancipação da mulher. Eu sou um deles, viu? Eu sou um desses. Eu sou um desses. Ele aprendeu a cozinhar eu sou um desses. Tá vendo? Olha. Não, e assim, eu sempre falo, Patrícia, igual, tá aqui do meu lado. Ah, por que você não tá aqui do meu lado? Não, porque daí eu falo, tá de um lado, tá do outro. Não, fica aqui igual. Todos os nossos direitos e deveres iguais. Então, eu não só com a Patrícia, com a minha irmã também fiz isso, né? Eu sempre incentivei ser protagonista da vida dela, como ela é hoje. Fico muito feliz e muito realizado com isso. Ela é professora na cidade de Bertioga, concursada, foi lá, lutou, brigou pelo seu espaço. Hoje ela tem a vida dela, independente. Tem a independência dela. Totalmente independente, né? E é justamente isso. Eu faço votos, né, que esse desafio que a doutora lançou aqui agora, né, essa sugestão, que todas as mulheres realmente façam valer a sua presença, né? Sua presença independente na vida pública, independente na vida privada, dentro de casa. Quanto mais mulheres se fizerem presente, tenho certeza que o nosso mundo será melhor. Né, Patrícia? Tá gravado isso, né? Tá pode, claro, mas eu sempre falo isso, você sabe disso, eu falo isso com frequência. Bom... Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? E na sua visão, assim, qual que é a importância, assim, muito se fala sobre os movimentos feministas, né? Tem muitas opiniões contra, a favor. Qual que é, na sua visão, a importância dos movimentos feministas para na emancipação das mulheres? Qual foi, assim, um marco, assim, que você entende que falou assim, nossa, esse foi muito bacana e foi, de fato, através de um grande movimento feminista que nós conquistamos. Eu falo nós mulheres, né? Eu acho que os movimentos feministas, eles todos foram importantes, né, para esse processo de emancipação. Mas é evidente que, muitas vezes, como o movimento pela emancipação, ele pressupõe uma ruptura, esses movimentos, em algum momento, eles tiveram uma assertividade, né? Foram um pouco agressivos, né? Porque, de fato, né, a mulher, como não tinha espaço algum, ela teve que meio que ir com o facão, né? Como se fosse, né? Desbravando, né? Mas assim, por exemplo, eu vou citar o movimento das sufragistas, né? Tem até um filme que trata dessa temática, a luta
das mulheres por né, poder participar do processo político, né? Poder votar. Ser eleita, né? Só tem, acho que tem 90, acho que uns 90, acho que 90 anos que eu vi esse ano, tô fazendo acho que 90 anos que nós podemos votar, né? Então. É muito recente. Se a gente recente. parar, pensar numa questão histórica, toda. né? Foi ontem, né? Exatamente. Então, assim, esse movimento é muito importante, né? Os movimentos também que vieram no sentido até dos direitos civis da mulher, a mulher poder se separar, né? Depois se divorciar, porque vocês sabem, né, que essa mulher era extremamente estigmatizada perante a sociedade. Sim. Ela simplesmente ela não podia mais circular na sociedade. A sociedade não aceitava, né, a mulher que desfazia a sociedade conjugal. Então, assim, todos esses movimentos que vieram no sentido de garantir direitos e que a mulher expressasse a sua vontade mesmo, né? Quer permanecer no casamento ou não, né? É um direito que a pessoa tem de buscar a sua felicidade, na verdade. E que isso também não implique em perda de guarda de filhos, porque a gente sabe que isso ocorria. Perda de direitos de alimentos, né? De recebimento. De bens, né? Exatamente, De patrimônio. Então, assim, tudo isso eu acho que foi muito em decorrência desses movimentos sociais que nós denominamos de movimentos feministas. Por isso que eu tenho bastante orgulho de todas essas mulheres que romperam com o status quo, com a ordem vigente. É lógico que elas foram taxadas de loucas, né? Perseguidas, né? Exatamente. Por quê? Porque você romper com um padrão social... E né? aquela Sair época, da casinha, assim, né? né? Sair da casinha, sair da caixinha, né? Exatamente. E se a gente voltasse no tempo a essa época, né? Uns 50, 60 anos atrás, imagina o quão difícil deve ter sido para essas mulheres. Se hoje nós já nos deparamos, né, com muitas situações que a gente tem que quebrar ali ainda alguns obstáculos, né? Imagina antigamente. Como que não funcionava? Uma sociedade totalmente patriarcal, machista, e elas decidirem, não, vamos separar, sabendo de tudo que ia enfrentar. Hoje tudo bem, hoje todo mundo casa hoje, separa amanhã, daqui a pouco constitui outra família e separa de novo, e a mulher vai continuar trabalhando, ela vai ter direito aos bens dela, tudo que ela construiu, vai poder brigar e ficar com a guarda do filho. Mas antigamente não funcionava dessa forma. Então, imagina assim, a coragem mesmo. Acho que para aquela mulher decidir e falar assim, não, eu vou me separar. E o estigma social, sim, né? Então, mas é isso que eu falo. A coragem para ela poder fazer isso, sabendo de como era a sociedade naquela época. São mulheres que estavam à frente do seu tempo. Muito à frente mesmo. Isso fica muito evidente, né? Todo esse movimento, tudo que acontecia nos filmes biográficos, né? Quando pega, nós temos aqui vários filmes de personalidades, né, femininas, né, mulheres que brilharam na sua época, e aí em vários filmes retrata justamente isso, né? Como foi difícil, como era difícil crescer, né, desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua atividade e mais, né, brilhar, né, porque além do desafio normal, que é a concorrência, ainda tem o fato de ser mulher, né, tinha que brigar, alguns filmes falam assim, brigar por 1, 2, 3, 10 vezes mais, né, justamente por causa disso, né? E a fonte, assim, de apoio praticamente era inexistente, né, porque hoje, por exemplo, nós sofremos, às vezes, assim, alguns ataques, né, na condição de mulher, só que existem diversos grupos, diversas pessoas para apoiar, parentes, né, e antigamente não. Antigamente não tinha toda essa comoção. A própria família não sabia, né? Não sabia lidar com isso. E às vezes até a própria difícil, família né? ficava contra, né? Ficava contra aquela mulher. A gente tem
Nise da Silveira, Chiquinha Gonzaga. Eu ia falar sobre, né? sobre a Nise, né? Essas mulheres, né, são mulheres que, de fato, elas foram estigmatizadas e significavam uma ameaça para aquela sociedade naquele formato, né? Sim. Então, é um romper barreiras. Enfim, mas a gente precisa fazer uma história, né? Pelo viés feminino. Eu acho que a gente está devendo isso para as mulheres. Pegar as grandes personagens femininas da história, sim, né? Sim. E recontar a história por esse viés. Lembrando disso, do Nicolas, né? Isso quando nós estivemos em São Paulo, levando as crianças nas férias. Sim. Foi no Museu do foi no Catavento, não Catavento, foi? No Museu do Catavento tinha um espaço dedicado só às mulheres. Só às mulheres. E aí, fiquei lá por alguns minutos, né? Olhando, porque tinha foto legal, né? A foto da mulher. O resumo da biografia. E o resumo. E assim, várias pesquisadoras, até veio desde lá de trás e tinha na atualidade. Sim. Que uma das pesquisadoras, se não me engano, até brasileira, ela que descobriu o gene do Covid. Que é uma cientista, né? Que é brasileira, que é uma mulher. Então, assim, pegou desde lá de trás. Esse é o espaço. E deveria ter muito mais espaços para falar realmente sobre as mulheres, né? E lá no Catavento tem. Sim, e semana passada, lembra que o Nicolas foi fazer um trabalho da escola? E era para falar sobre 3 mulheres que tiveram destaques dentro da história, não podia ser tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? E ele também lembrou do Catavento, que tinha Isso é política pública. Isso, querendo ou não, é uma política pública. Tinha esse espaço dedicado às mulheres. Ele, mãe, assim, eu lembrei. Sensacional, Catavento, eu indico, né? Nós indicamos muito para legal. Quem não conhece. As crianças adoraram. Né? Adoraram mesmo. Devem levar as crianças e é bom também para os adultos, para a família, né? Bem bacana. Foi um dia de família, realmente, e as crianças lembram até hoje, né? Cabelo em pé, né? Tomaram choque. Tomaram choque, né? E até a gente pegar, né? Nós temos uma menina e um menino, um casalzinho, e eles são tratados iguais. Claro que um pouquinho maior que o outro, né? Mas só por uma questão de criança mesmo, mas são tratados exatamente iguais. Todos os dois têm o mesmo direito, os mesmos deveres, e lá a Heloísa, né, se faz muito presente. Ela bate o pé e quer ser tratada igual. Então, no Catavento lá, porque tem alguns brinquedos, né? Mas algumas experiências que toma choque, né? E aí ela é menorzinha, e aí ela falava, eu quero ir também. Não, você é menorzinha. Não, mas eu quero ir. E ela ia mesmo e tomava choque, e se divertiu, foi muito legal esse dia. Foi bem bacana mesmo. E falando também dessa questão das mulheres, a gente está muito em alta também a questão da violência doméstica mesmo em relação às mulheres, né? E tem a Lei Maria da Penha, que ela, inclusive, ela tem destaque até na ONU também. E essa também foi uma das grandes lutas, né? Foi difícil, né? Foi através de uma tragédia, mas é uma lei que nós temos aí. E a questão também do feminicídio, que ele é considerado hoje no Brasil como crime hediondo. Qual que é a sua visão em relação a essas leis, em relação ao avanço do direito das mulheres? Porque nós temos a questão da violência doméstica, tem a violência obstétrica, são tantas violências que nós temos, né, em relação às mulheres, assédio, se a gente colocar o assédio sexual, assédio moral, o que você teria, assim, qual a sua visão em relação a isso? Então, sobre a Lei Maria da Penha, eu acho que a gente tem que destacar a importância da Organização dos Estados Americanos, que com a Convenção Americana de Direitos Humanos, criou a Comissão e a Corte Interamericana. O caso da Lei Maria da Penha é um caso de uma recomendação que o Brasil, né, cumpriu, porque o Brasil foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porque a Maria da Penha, acho que como, né, todos sabem, se não sabem, é uma mulher
que foi vítima de violência doméstica, né, por parte do seu marido. E o que acontece? O Brasil, os tribunais brasileiros não deram uma resposta a contento. Então, a Maria da Penha, através de uma organização, né, se dirigiu à Comissão Interamericana, endereçou uma denúncia contra o Brasil e essa denúncia ela foi analisada e a Comissão Interamericana, os membros da comissão entenderam que era procedente, né, a denúncia. E uma das recomendações, né, além de indenizar a Maria da Penha, né, reparar justamente, né, pelo prejuízo causado, né, moral, patrimonial, e também recomendou que o Brasil aperfeiçoasse a sua legislação protetiva das mulheres. E foi, né, em razão disso que foi enviado um projeto de lei, né, ao Congresso e foi elaborada a Lei Maria da Penha. Essa lei, ela é muito importante, por quê? Porque ela, assim, tipificou melhor os tipos de violência, as espécies de violência, né? Porque a gente muitas vezes tem a maior visão da violência física, Sim. né? Sim. Mas não é só essa. A própria lei, ela fala violência física, violência patrimonial ou econômica, violência psicológica, violência moral. Então, todas as espécies de violência que podem ser praticadas. Por exemplo, né, um homem que impede que a mulher tenha acesso às finanças da família. É violência econômica, patrimonial. Um marido ou um parceiro, né, que diuturnamente desqualifica a mulher, né? Seja, né, de várias maneiras, dizendo que ela não sabe nada, dizendo que tudo que ela faz é errado. Então, né, são aquelas violências mais sutis, né? E isso é muito importante. E nessas mais sutis, às vezes as mulheres nem reparam. Não. Vai sendo violentada ali constantemente, diariamente, e muitas nem sabem que isso é um tipo de violência, Exatamente. né? E elas começam a se sentir mal, começam a entrar num estado de depressão também, né? Exatamente. Porque você não sabe nada, você de repente não presta, você tá gorda, você tá magra demais. Isso, então põe uma roupa, nossa, ficou horrorosa, né? Essa comida tá horrível. Sim. E por isso que é importante, né, esse bate-papo aqui, porque a gente vai tocando, né, nesses assuntos, vai falando dessas legislações, as pessoas vão tomando conhecimento, Sim. e vão buscando, né, Isso que é o fundamental. proteção. Sim. Nós tivemos um caso que uma senhora, ela viveu maritalmente com o seu companheiro por mais de 40 anos. E aí, agora em 2013, 2014, ele faleceu. E ela não conseguiu, no primeiro momento, conquistar o seu benefício junto ao INSS porque ela não tinha nem o CPF. Ela utilizava ainda o CPF do marido. Ela não tinha CPF, isso em 2013, 2014. Ela não tinha CPF, ela não tinha nenhum comprovante de residência no nome dela. Só tinha fotos, né? Ela tinha algumas fotos do relacionamento, porque era precárias mesmo as fotos, e os 2 filhos, que já estavam já beirando 40 anos, né, o tempo da união, né, e atualmente não fazia prova que essa união permanecia até os dias de hoje, mas ela não tinha nenhum documento. Então, quando ela foi pleitear junto ao INSS o seu benefício por pensão por morte, ela não tinha nada. E ela mal sabia ler e escrever. E aí o funcionário do INSS, ao invés de atentamente sentar ali, conversar, tentar entender
A situação, a situação. E aí a gente aproveita para falar que na porta do INSS deveria ter sim uma assistente social para recepcionar, porque eu sempre falo sobre isso, né? O hospital e INSS, ninguém vai porque quer, vai porque realmente necessita. E é um momento, eu entendo que nesses dois lugares deveria ter assistência social, justamente para entender cada caso a caso. Mas voltando a falar dessa senhora, viveu com mais de 40 anos com uma pessoa que não tinha nem a sua liberdade. E aí quando ela nos procurou, a primeira coisa, né? Tem que tirar o CPF. Claro. Fomos lá, né? E até deu um pouco de trabalho, porque já tinha uma certa idade, né? Como não tinha CPF. E aí fizemos todo aquele trabalho. E ela começou a receber, ela não sabia nem como ia ao banco receber. Né? Porque ela nunca participou disso. Ela falou assim, eu ficava em casa. Só ficava em casa. Ela não existia no mundo civil. Exatamente. É triste. Muito triste. Tem uma outra situação também, que foi um caso também de pensão por morte. E o que me chamou a atenção é que ela era uma moça jovem. Ela não tinha 50 anos de idade ainda, eram 40 e poucos anos de idade. E a filha dela, salvo engano, a mais nova, tinha 18 anos. Ela tinha acabado de completar isso mesmo, ela tinha acabado de completar 18 anos. E ela, quando a primeira vez que ela foi até o escritório, ela estava muito abalada com o falecimento do marido, porque ele tinha falecido tinha poucos dias até. E ela tinha até a dificuldade de falar. Ela se emocionou bastante. Bom, enfim, aí fizemos todos os procedimentos. Depois de um tempo, nós tivemos audiência, porque eles também não eram casados no papel, né? Era uma união estável. Aí nós tivemos uma audiência, quase um ano depois. E ela falou para mim, ela falou assim, doutora, ela falou assim, nossa, agora que eu tenho vida. Porque ela falou assim, eu não podia jogar o lixo na rua. Ele não permitia. Ele falou assim, eu nunca saí para ir numa pizzaria. Mas ela vivia em cárcere privado. Ela falou assim, eu nunca... situação grave. Ela falou assim, gravíssimo. Eu falei assim, mas e mercado? Ela falou assim, eu tinha que fazer a lista e ele comprava as coisas do mercado para mim. É cárcere privada. Eu falei assim, gente, eu falei assim, que absurdo. Aí de vez em quando, ela falou assim, muito raro mesmo, eu podia ir na casa de alguns parentes, familiares, né? Desde que ele estivesse presente. Se ele não quisesse ir, ninguém saía. Ela falou assim, nossa, e ela era feliz. Ela falou assim, eu acreditava que eu era feliz com a vida que eu tinha. Ela falou assim, só que depois que eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu. Ela falou assim, olha... consciência de que vivia em situação de violência. Sim. E de abuso. Porque quando a pessoa... E não é uma pessoa com uma idade avançada, não, né? Ela tinha 48 anos à época. Mas quando a pessoa desconhece, ela não tem nem noção do que está acontecendo, né? Do que fazer, como fazer. Por isso que é importante, e a doutora foi muito feliz nessa afirmação, que deve ter, sim, políticas públicas para mostrar para a sociedade no geral, né, a importância, os direitos das mulheres, porque são casos teoricamente recentes, né? Esse caso não tem nem 10 anos. Então, assim, até nos dias de hoje, 2022, a gente tem notícias de cárcere privado, de restrições das mulheres. Então, os governantes, e quem estiver do lado, as mulheres, tem que bater o pé e ter, sim, essa política pública para as mulheres, para realmente essa construção ou essa desconstrução, né, do que era e construir, que a gente consiga viver dias melhores, todos iguais. Isso acaba até sendo revoltante. Isso deveria ser até obrigatório, né? A gente vê que nesse período agora que nós estamos, né, pré-eleição. Então, o horário político ali, ele é obrigatório. Isso deveria ter também dentro da televisão, ali dos programas, né, um limite ali, um tempo para falar sobre algum direito, para falar sobre a lei, porque é aquela questão, muitas pessoas desconhecem. E o que para a gente, às vezes, que nós trabalhamos com essa área, né, com direito, o que para a gente, às vezes, é óbvio, para aquela outra pessoa, não é. Sim. Nas rádios também, né? Porque o rádio, né, atinge um contingente enorme, né,
de pessoas. Uhum. Mas para isso é preciso que haja, né, uma disposição. O interesse, né? Acho que mais do que a disposição, acho que é o interesse, né? Esclarecer É interessante para quem? a Sim. sociedade. No geral. E porque, de fato, quando a maior arma na mão da pessoa é a educação, é a cultura. Ela que é capaz de transformar, né? Transformar a vida da pessoa, a vida daqueles que vivem com a pessoa, né? E Sim. transformar para melhor. Sim, sim. Né? Então, eu acho que a gente devia cuidar mais da educação e da educação pública, que é aquela que atinge a maior parte da população brasileira. E que infelizmente está sucateada, né? Abandonada. A gente precisava utilizar esses modelos, né, de vários países que eram subdesenvolvidos e que investiram maciçamente na educação e que se transformaram. Com certeza. Sim. E eles se transformaram pela educação. A gente tem vários exemplos, né? Lá os tigres asiáticos, né? A gente tem outros países também, ali na Europa, que também evoluíram bastante em razão dos investimentos na educação. Ao meu ver, hoje, assim, o que eu entendo é que hoje nós temos muito acesso a muita informação, muito acesso a muito conteúdo. Hoje, com o telefone, com o celular, com a internet, a gente consegue acessar N coisas pela internet, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Só que, em contrapartida, eu vejo que essa questão da educação, por mais que a gente tenha hoje em dia essa facilidade, né, que antigamente, eu falei até em um programa aqui, né, a gente tinha que ir para a biblioteca, eram aquelas enciclopédias para poder fazer pesquisa. E se não tivesse lá, tinha que voltar depois. Era isso mesmo, né? Tinha que pegar emprestado lá. Só que o que acontece? Hoje eu vejo que essa questão da educação, quando a gente fala de educação, de base ali mesmo, escola, tem acho que um retrocesso muito grande. Né? Embora tenha todo esse aparato, mas assim, hoje as crianças elas saem da escola, elas concluem, né, o chamado hoje ensino médio, sem saber escrever, gente. Mas é que a escola pública, na verdade, como você falou, ela está sucateada. Ela está sucateada. Ela não tem funcionário, ela não tem equipamento. Foi feito aí um levantamento recente, aqui, né, no estado de São Paulo, e se a gente for falar, né, em todos os estados aí, houve aí uma deterioração até da rede física, né, e humana também. Sim. Se nós não olharmos para a educação, né, com uma racionalidade, que também a gente precisa, a gente vai ficar para trás. Eu fico pensando certeza, assim, dos outros países. O que já estamos, sim, né? já estamos. Cada vez mais ainda. E aí, quando a gente levanta a educação, né? Esse direito que nós temos de ter a educação, quando a gente levanta, quando a gente aborda esse assunto, os amigos, né, os críticos falam assim, mas educação é para daqui 10 anos. Que seja daqui 10 anos, que é esperança de dias melhores. Porque se a gente não parar realmente... Gente, né? Imagina. Se a gente não parar para investir realmente na educação, hoje, e aí, como a Patrícia disse, parece que as coisas... tem muita informação, né? Mas tem pouca formação, é isso que eu vejo, né? Muita informação e pouca formação de fato. Se a gente não parar, isso numa cidade, isso no estado, isso no país, porque fala assim, mas é muita gente, é muito difícil, tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Até para uma campanha é difícil, mas muitos tentam, né? Muitos vão fazer a sua campanha. Então, se fosse pela dificuldade, nem candidatos seriam. Porque é muito difícil uma campanha. Então, a partir do momento que a pessoa se dispôs, né, a ser candidato ou candidata, né, a qualquer cargo eletivo, ela também tem a consciência que vai enfrentar dificuldades e tem que deixar um legado. E qual que é o legado? A educação. Tenho certeza que a educação, ela modifica uma região, transforma, né? Ela transforma
um bairro, uma ela sociedade, transforma uma cidade, ela transforma uma nação, né? Agora, se a gente só jogar informação, sem se preocupar em formar, né, realmente vai ficar o dia de hoje, que a gente brinca, né? Muita gente sabe um monte de coisa que não sabe nada. Isso acontece. Mas hoje a gente está falando aqui de direito da mulher, tem essa obra, né? É um filho, pode ser chamada de um filho, mais um filho. Todas as obras acaba sendo um filho. elas, né, se revelam como um filho com vários pais, né? Porque pais e mães, porque a gente tem vários autores colaboradores, a não ser o primeiro livro, Sociologia Aplicada ao Direito, que eu sou a única autora, os demais, eles foram produzidos, né, pelo meu grupo de pesquisadores, que eu tenho muito orgulho de ter esse grupo de pesquisadores que já trabalha comigo, né, sob a minha coordenação há vários anos, né? Então devolvo o filho da doutora. Devolve para a mãe. E eu quero dar uma notícia que esta obra aqui, Direito e Saúde da Mulher, ela está sendo distribuída a partir, né, das próximas semanas, vai iniciar um processo de produção, distribuição e divulgação em Portugal. Olha, que legal, hein? Muito bom, palmas, né? É legal. Ela Isso aí. vai, a Juruá, esse nosso selo, né, a nossa editora, ela tem uma sede em Vila Nova de Gaia, né, ali do lado do Porto, e ela vai cuidar, né, desse processo lá em Portugal e vai chegar a todas as melhores universidades de Portugal. Nossa, Olha hein? só. Tá? Então, para a gente é um orgulho, né? Eu fiquei muito lisonjeada quando a Juruá me informou da possibilidade, né, da gente poder se inserir no contexto da Europa. Eu acho que isso é fundamental e mostrando que a pesquisa brasileira e os pesquisadores brasileiros são pesquisadores de qualidade e eles têm muito a contribuir, né, não só aqui no Brasil, mas também, né, estabelecer uma interlocução com os outros países. A doutora falou sobre políticas públicas, né? Esse livro, ele pode ser usado para a política pública no direito da saúde da mulher? Olha, esse livro, ele traz várias questões que são muito importantes, né? Além dele introduzir essa situação da mulher, né, do ponto de vista histórico, ele vai tocar em vários temas muito importantes, como atenção obstétrica e parto humanizado. Eu acho que esse capítulo ele pode servir de base para inspirar, né, uma política pública. Tá? A questão do aborto, do abortamento, também pode servir de base para inspirar, né, um sistema de amparo e de proteção, né, a essa mulher que está vivendo essa situação. A gente também fala sobre a previdência e o amparo à mulher, né? Então, isso também vai fomentar, né, essa possibilidade de construir uma política mais adequada, apontando, né, o que há de direito e também o que precisa se corrigir. Então, eu acho que a gente traz aqui muitas questões e muitos temas novos. Até uma outra informação é que esse livro também foi adquirido pela Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça. É verdade. A demonstrar que todos esses temas, eles são muito novos. Na verdade, a gente está construindo uma doutrina sobre, né, essas questões. Tanto é verdade que o próprio Superior Tribunal de Justiça incluiu ele no seu acervo, né?
Então, eu acho que a gente está up to date e estamos aí contribuindo, né, tanto para divulgar os direitos e também para fomentar as políticas públicas. Patrícia, o que eu vim da doutora e já pensando no Instituto, né, tem tudo a ver, né, o Instituto fala muito sobre saúde, sobre previdência, sobre assistência social, uma parceria, seria muito importante até levar, por que não, né, as comunidades, né, para a gente divulgar, né, o direito realmente dos assuntos abordados. Acho que isso é política pública, né? Sim, é um dos grandes... É um desafio, hein? É um desafio. Um projeto nesse sentido. É um desafio, mas assim, o livro, ele traz bastante subsídio realmente para a gente fomentar a informação dentro das comunidades, dentro de escolas, dentro das associações, em todos os lugares aí que houver mulheres, né? É uma excelente obra. Eu sou suspeita, né? Porque estou ali, né, como colaboradora. Tem um nome específico aí que a doutora gostaria de ressaltar no livro como colaboradora? Estou ali como colaboradora, falando sobre previdência, né? Sobre as mulheres, o direito das mulheres dentro da Previdência, que também, assim como os demais temas, são muito importantes, porque muitas vezes o que acontece? A mulher, ela chega numa determinada idade, ela quer se aposentar, só que aí não teve contribuição. Sim. Como é que vai se aposentar? A mulher ficou grávida, ela vai precisar também de um amparo. Então, assim, traz vários aspectos dos direitos das mulheres dentro da Previdência e que muitos são desconhecidos e outros, infelizmente, muitas pessoas acham que sabem por conta da fake news. Então, a gente ficar, às vezes, restrito ali só a conteúdo, só a informação, a gente não sabe, às vezes, qual que é a procedência. Então, chega aquela informação, que nem chega muita gente no escritório. Não, mas eu tenho a idade, eu posso me aposentar. Não basta a idade. Você precisa ter um número mínimo de contribuição para poder se aposentar. Não, mas eu posso, porque meu vizinho se aposentou. Sempre tem alguém que fala assim, não se aposentou, né? Pode ter recebido um benefício assistencial. Mas tem muitas informações, assim, que elas ficam são meio distorcidas, né? Para a gente falar de uma forma mais poderíamos tranquila. Pegar cada capítulo e ter um programa específico para cada capítulo. Sim. E depois esse programa falar com os colaboradores, né? Com os autores colaboradores, para a gente poder desenvolver. São assuntos assim de extrema relevância, né? Uma questão mesmo como a da doutora falou, obstétrica também, né? E como a doutora falou, é uma construção de algo novo, né? Algo que é pouco falado ali e que se a gente pegar nas redes sociais, né, sites de grande veiculação aí, são assuntos que volta e meia tem alguma celebridade ou subcelebridade falando sobre isso, né? Então é importante trazer, e essa é a proposta desse programa, trazer a verdade, né? Trazer o que realmente deve ser feito, o que pode ser feito, o que não é, porque, como você disse, né, fake news tem um monte aí. Tem bastante. E esse livro, né, e esses livros, né, dessa trilogia, e aí em especial esse, né, que eu vou destacar, ele tem um diferencial, que é uma abordagem interdisciplinar. Então, a gente não está trabalhando aqui essa temática com aquele juridiquês, com aquela linguagem difícil, inacessível. E, além disso, a gente está apresentando várias perspectivas: direito, sociologia, história, saúde, né? Então, é dessa intersecção que surgem os capítulos. Sim. Então, é um livro bem bacana porque ele é acessível, ele é de interesse para quem é operador do direito, trabalha Sim. especificamente com o direito, com a saúde, mas para o público em geral. Ele realmente tem uma fácil leitura, né? Mas eu mesmo, em muitos casos, eu sempre brinco, né?
apesar de ler, apesar de ouvir, eu sempre falo, sempre falo, desenha para mim, por favor. Que muitas coisas eu preciso que desenhe, porque eu não consigo entender. Então, quando às vezes desenha, né, vai dar um exemplo ali, quem não me conhece, às vezes até fala assim, mas por que se desenha, né? Porque é para se fazer entender, né? Então, acho que é importante desenhar. Sim. Capítulo por capítulo, né? Trazer aí os Trazer colaboradores, exemplos, né? Convidar aí a grande maioria dos colaboradores e que venham desenhar para quem nos assiste, para quem nos acompanha, para que realmente entender. E se for o caso, levar essa informação com mais detalhe, com mais riqueza a quem mais precisa, né? Com certeza. No modo geral, porque é um assunto que depende da situação social da pessoa. É nível A a nível E, né? Para todas as camadas sociais que nós temos, que tem muitas dúvidas ainda a respeito desse assunto, né? Muito relevante. Muito relevante. É uma excelente obra. É uma excelente obra mesmo. E é que a gente sempre fala, o óbvio não é óbvio, né? Então, independente da classe social, né? Cada um ali no seu quadrado, digamos assim. Então, muito importante mesmo ter acesso, né, a esse conteúdo. E a gente aqui, pelo Instituto, a gente pode divulgar pelo programa para que as pessoas realmente tenham conhecimento dos seus direitos, que esse é um dos grandes propósitos que nós temos aqui com o Instituto e, através do programa, passar informação para poder alcançar aí o maior número de pessoas. Doutora, já está convidada para vir mais e mais vezes, viu? Para a gente terminar, o que a doutora poderia falar mais especificamente sobre essa obra, né? Do direito da saúde à mulher? Bem, eu acho que a obra Direito de Saúde da Mulher, ela é o resultado de um projeto que eu idealizei justamente como professora, pesquisadora, advogada. A gente vai, né, ao longo da vida, formando uma bagagem e me surgiu essa perspectiva. Por que não estudar mais profundamente o tema da mulher, mas com vários enfoques, com várias perspectivas? Porque a gente, como eu já falei, a gente tem um grupo de pesquisadores de extrema qualidade, qualificados, e cada um atua numa área diferente e pôde trazer para essa obra a sua contribuição, né? A sua experiência, visão, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, com o desafio da gente estar enfrentando temas novos, muito pouco, né? Discutidos, debatidos e com pouca literatura sobre, doutrina também, e com o desafio de levar uma informação e preencher uma lacuna que existe, né, na sociedade. E a gente também já convida outras pessoas e pesquisadores e professores a se estimularem a enfrentar esses temas, vir debater com a gente, né, trazer sugestões para que a gente possa, né, seguir nesse caminho, nessa trajetória, sim. Que é muito gratificante. Por quê? Ao estudar e ao, né, exercer a docência e ao coordenar esse projeto, eu aprendo. E na vida, né, é muito gratificante a gente poder aprender e se renovar a todo momento. Então, nesse sentido, eu me sinto privilegiada. É verdade. Eu tenho certeza. E a troca de experiência com os colaboradores, né? Porque, querendo ou não, são alunos, mas sempre querem superar o mestre, né? E aí falar, pô, mas será que é assim? Será que não é? É uma pegadinha, não é? Então, sempre tem que estar sempre estudando. E isso faz bem à alma, né? Sempre estudar. Patrícia? Bom, nós estamos aqui caminhando para o final do programa e agora que eu percebi que nós não falamos, que a Renata ela é coordenadora da parte científica do nosso instituto, né? Ela é responsável científica pelo nosso instituto.
Então, obras, artigos, fomentar a divulgação dos livros, das temáticas que foram abordadas também, está sobre o comando dela ali. Tem que acrescentar no currículo. Então. Tem que colocar no currículo aqui. Foi falha técnica minha mesmo. Doutora, obrigado por ter vindo. Tenho certeza que para a Patrícia foi um imenso prazer recebê-la aqui, porque eu sei o carinho que ela tem pela doutora. A recíproca aqui também é verdadeira, um carinho muito grande. E isso, para o nosso programa, enriquece, como a doutora disse no seu início, né? Enriquece essa ideia realmente do programa. No início a gente está fazendo um pouco de tudo, mas no decorrer da nossa história, né? Do nosso tempo aqui na frente, nós queremos detalhar para quem mais precisa, realmente desenhar para quem mais precisa. Trazer casos práticos. Práticos, né? Exato. Então, a gente ainda vai encontrar um formato interessante, né? A gente está aprendendo aqui ainda. Isso é natural, é um projeto novo, então a gente vai adaptando. Então, a gente precisa de você que envie sua sugestão, né? Mande aqui a sugestão, mande aqui o assunto que você queira saber, porque nós vamos construir aqui também uma relação com quem nos assiste, com quem nos acompanha. Isso pode ser família, amigos, os inimigos, né? Todos, que é com essa troca que a gente também vai aprendendo, né? Isso que vai nos motivando a estar aqui. Então, agradeço de coração a presença, né? Leve para casa um abraço fraterno nosso, e que esse seja o primeiro de muitos programas que a gente faça aqui juntos ou separados, né, dependendo da agenda de cada um, mas a casa é sua. Obrigada pelo convite, pelo acolhimento. Foi um tempo muito prazeroso de eu poder dialogar com vocês e me coloco à disposição para que a gente possa, né, oportunamente continuar o nosso bate-papo. Muito Olha, bom. eu gostaria também de agradecer a sua presença. Estou extremamente lisonjeada em tê-la aqui conosco hoje. E, na realidade, você está intimada já, né? Para participar dos próximos programas, para a gente poder abordar e desenvolver cada vez mais essa questão da informação. E reforçando aqui, você esqueceu de falar das redes sociais, né? Eu deixei para você falar. Ah, tá bom. Você é a estrela. Reforçando aqui, é muito importante que você compartilhe esse conteúdo, que você mande a sua sugestão, para que a gente possa trazer temas que sejam realmente assim do seu interesse, né? A nossa proposta aqui é levar o conhecimento, mas caminhar ali, andar de mãos dadas com o que também é interessante para você. Não adianta a gente falar aqui de um assunto que não é interessante para a sociedade. Então, é muito importante que você compartilhe, siga as nossas redes sociais, ativa aí o sininho, agora já aprendi que não é aperte o sininho, é ativa o sininho, para que você fique sempre ali atualizado com os nossos vídeos. E até a próxima. E o like, Patrícia? Tem que falar tem pessoal like também, pessoal falar da like. Tem o like também. A gente vai se acostumar, a gente vai são falar tudo direitinho. São tantas redes, né? Bom, obrigado pela sua companhia, espero que tenha gostado. Como a Patrícia disse, mande sua sugestão, dê o seu like, ative o sininho e até a próxima.